Ei, pessoa madura, eu posso te indicar um filme? Filme reflexivo, cheio de chaves, feito para pessoas em construção como nós dois? Divertidamente. Não me olha com essa cara, pois esse filme tem muito a nos dizer. Seu título original, Inside Out, me fez pensar em algumas questões do processo de amadurecimento. E algumas dessas inquietações me motivaram a fazer essa análise. A começar pelo título, que se fosse traduzido do inglês, traria uma visão mais direta, de dentro para fora, ou do avesso do que se passa na mente de Riley. E é o tema principal do filme. A história começa com o nascimento da personagem olhando para os seus pais e os vendo sorrir para ela. É neste momento que o sentimento da alegria tem sua primeira aparição em sua vida, sendo uma cena marcante de afeto entre eles. Neste momento em diante, a construção da estrutura psíquica da personagem vai se compondo a partir das experiências vividas. E no interior de sua mente estão 5 sentimentos: alegria, tristeza, raiva, medo e repulsa. Cada um compondo um personagem. Para cada um destes sentimentos, experiências são armazenadas como traços de memórias. As mais preciosas constituindo memórias base, definidoras do seu psiquismo. Algumas são esquecidas e pouco usadas, e com o tempo são descartadas para um lugar profundo da mente. Seus maiores medos vão para o inconsciente, local ao qual não se tem acesso. Nos escritos de Freud sobre os mecanismos psíquicos do esquecimento, ele ressalta que não existe esse fato de esquecer, mas as memórias que trazem dor são reprimidas. Ao invés de desaparecerem, tais memórias podem ser trazidas para a consciência por meio de sonhos e associações livres. Como, por exemplo, do filme. A memória do difícil primeiro dia de aula de Riley foi recuperada pela alegria, quando ela queria que a personagem acordasse. Ainda falando de sonhos, o filme mostra uma fábrica de sonhos como uma produção cinematográfica. Fragmentos de memórias e emoções são usadas nessa fábrica de sonhos, em contextos diversos, para produzir scripts estranhos e incomuns. Uma mistura do primeiro dia de aula de Riley é feita com uma cena em que ela aparece sem roupas em frente aos colegas. Segundo Freud, os sonhos dão prosseguimento às ocupações e interesses da vida de vigília por meio de pensamentos oníricos ocultos. Estes só dizem respeito ao que nos parece importante e nos é de grande interesse. O conteúdo dos sonhos expressa os pensamentos oníricos de forma alterada pela distorção. Mas, por motivos ligados ao mecanismo de associação, o processo onírico acha mais fácil obter controle do material de representações recentes ou indiferentes que ainda não foram registrados pela atividade de pensamento da vigília. E por motivo de censura, ele transfere a intensidade psíquica daquilo que é importante, mas objetável, para aquilo que é indiferente. Na infância de Riley, se formam ilhas de lembranças, estruturas que sustentam sua personalidade e que, por circunstâncias da vida, na passagem da infância à adolescência, são abaladas e precisam ser reinventadas, reconstruídas. Cada uma dessas ilhas foi construída por momentos significativos que compartilhou com familiares e amigos durante sua vida. No filme, a alegria parece ser a líder e mantém os outros sentimentos por perto, relembrando suas importantes funções ao longo da vida da personagem, como quando a repulsa impede que Riley seja intoxicada por uma comida supostamente nova para ela. O medo a mantém alerta para situações de perigo. A raiva a protege de outras pessoas
em alguns momentos. Porém, sempre busca um destino que exclua as memórias tristes e acaba por produzir uma confusão de sentimentos. Tudo vai bem na vida de Riley, até que seus pais decidem mudar de cidade. Todas as expectativas criadas por ela até a sua chegada caem por terra uma a uma. A alegria tenta fazer com que Riley transforme seus medos e incertezas em possibilidades, mas eventualmente essa tentativa fracassa. Seus pais, que a via como uma menina sorridente, não compreendem a mudança de atitude da filha e nem os conflitos que se passa advindos de suas angústias. E sua mãe ainda sugere a Riley que seu sorriso ajudará o pai a passar por esse período de mudança, colocando uma pressão externa para eliminar a tristeza. Com todas as mudanças em sua vida e sua dificuldade em adaptar-se ao novo ambiente e às novas pessoas, deixando para trás suas amizades e lugares que gostava, a tristeza toma conta de seus dias, sem que este sentimento possa ser expresso por ela. E como consequência, Riley se afasta de seus pais, amigos e escola, e resolve fugir de casa e voltar para sua cidade natal, onde acreditava que poderia reviver os sentimentos que agora considerava perdidos. Podemos então pensar na questão do prazer e desprazer, consistindo o desprazer no aumento da quantidade de excitação e o prazer o seu oposto. Ao decidir fugir de casa e retornar para sua antiga cidade, Riley buscava eliminar todo o desprazer advindo de sua mudança de casa e de sua não adaptação. Segundo Freud, o princípio do prazer é um método primário de funcionamento por parte do aparelho mental, que busca a autopreservação. A maior parte dos desprazeres é perceptiva, percepção de uma pressão dos instintos insatisfeitos, ou percepção externa do que é aflitivo em si mesmo, ou que excita expressões desprazerosas no aparelho mental. A reação dessas exigências instintuais e ameaças podem ser dirigidas pelo princípio de prazer ou pelo princípio de realidade, pelo qual o princípio do prazer é alterado. Sobre influência dos instintos de autopreservação do ego, o princípio do prazer é substituído pelo princípio de realidade, que não abandona a intenção de ter prazer, mas que exige e efetua o adiamento da satisfação, o abandono da possibilidade de tê-la e a tolerância temporária do desprazer como etapa do caminho do prazer. O princípio de realidade faz com que possamos participar da cultura e possamos viver de forma mais integrada. Desta forma, podemos pensar que ao entrar em contato com seus sentimentos mais profundos e assim decidir voltar para sua casa e não mais fugir, o princípio de realidade se sobrepôs. No momento em que essa decisão é feita pela personagem, ela começa a fazer uma elaboração e reflexão dos seus sentimentos, não mais os negando. A dificuldade da personagem e dar nome e consistência àquilo que não se consegue colocar em palavras pode ser observada também num ataque de birra, de dentro para fora, que permite identificar o sentimento que está no fundo dessa cena. A multiplicidade de sentimentos que são vivenciados numa mesma situação é mostrada no filme como um exemplo de sentimentos de alegria e tristeza. Porém, sua infinidade pode ser muito maior, de forma a poder ser vista como algo natural a todos. A relação entre alegria e tristeza retrata a forma como a nossa cultura lida com a tristeza. Ela deve ser excluída, não sentida, e é muitas vezes vista como inútil. Assim, um dos pontos chaves do filme é dar à tristeza um lugar de valor, um sentimento necessário que permite refletir e dar sentido à experiência vivida. Afinal, dor e derrota fazem parte de nós. Não é errado se sentir triste, é natural a vida ter altos e baixos.
E essa obsessão por uma imagem de perfeição e vitória só nos torna incapazes de lidar com essa imprevisibilidade. Apenas podemos alcançar uma maturidade emocional quando aceitamos a tristeza como parte fundamental daquilo que somos, pois junto com a dor e o sofrimento caminham a força e o crescimento. Quem somos nós para julgar o sofrimento de alguém como bom ou ruim para esta pessoa? Quem somos nós para saber que não é isso que ela precisa? E isso é diferente de merece, pois essa também seria uma concepção moral. Não se trata de enaltecer o sofrimento, mas de compreendê-lo sobre uma outra perspectiva, uma que o inclui. E como seria incluir a dor e as transições imprevisíveis da vida? Dizer sim para essas tempestades que eclodem ao nosso redor, transformando um belo dia em um ordalho de provas chatas e irritantes, pode ser uma atitude considerada estranha. Mas por que não? Afinal, como podemos negar isso? Acontece. E acontece todos os dias, das mais variadas formas. A chuva, como diz a Bíblia, cai sobre o justo e o injusto. A dor é para todos. Só que lembre-se, a relação que você tem com o seu sofrimento é também a relação que tem com o seu desenvolvimento. Suportar emoções negativas e sensações desagradáveis faz parte da experiência humana. Dizer sim para isso nos posiciona como humanos, faz parte da nossa humanidade. E quando conseguimos ver isso em nós, também conseguimos ver isso nos outros e nos tornamos mais humildes e mais fortes. Ah, esse filme é lindo, né? E nos diz tanto. Você, pessoa madura, já entendeu a regra do jogo? Ou ainda está aí lutando para negar a vida com suas dualidades? Prazer e dor, alegria e tristeza, luz e escuridão, não e sim. A verdade é que se não tivéssemos inverno, a primavera não seria tão agradável. E se não, às vezes, experimentássemos o gosto da adversidade, a prosperidade não seria tão bem-vinda. Faz sentido para você essa análise? Eu vou ficar aguardando seu comentário, tá? Um abraço da professora Guerra.